Prezados cursistas, sejam bem-vindos ao nosso vídeo da primeira semana de trabalho, da nossa primeira semana de estudos da nossa disciplina. Vamos começar as apresentações? Bom, nossa primeira semana de trabalho tem como título a atuação profissional do licenciado em Ciências Biológicas. Os objetivos específicos dessa semana de trabalho é discutir os principais desafios que o professor de Ciências e Biologia enfrenta no início de sua carreira docente. Por que eu tenho esse objetivo nessa primeira semana de trabalho? Bom, porque essa disciplina ela visa analisar a atividade do docente de Ciências e de Biologia. Vocês ainda não são docentes, né? Não estão formados, mas vocês estão muito próximos de formar. Vocês estão no 7º período e logo estarão formados, estarão habilitados e aptos a atuarem como professores de Ciências Naturais e Biologia. Então, eu gostaria de saber qual que é a expectativa de vocês em relação a essa atuação futura. Eu sei que muitas questões podem estar passando agora pela cabeça de vocês, porque quando a gente vai chegando mais próximo do fim, a gente vai sentindo um peso nas costas, a pressão vai aumentando. Poxa, eu sou quase um professor de Ciências e Biologia. E aí, como que vai ser? Quando eu chegar lá, quando eu tiver uma turma para poder lecionar, quando eu estiver trabalhando numa escola? Será que eu estou me sentindo totalmente preparado para esse começo, para esse início de carreira como professor? O que eu aprendi até aqui? E o que eu posso aprimorar? Eu tenho que pensar nessas questões porque nós estamos bem mais próximos do fim do que do começo, então é muito importante que a gente tenha essa atitude reflexiva nesse período, até mesmo para a gente aproveitar o máximo possível o que todas as disciplinas que vocês têm agora, todos os recursos didáticos, os materiais, tudo que vocês têm em mãos, que é oferecido para vocês tirarem o melhor de tudo isso, para poder aprimorar, né, a atuação de docente, que vocês vão ter muito em breve, né? Essas perguntas eu faço diretamente para vocês, eu gostaria de ouvir as respostas, sim, no nosso fórum da semana 1, nós podemos abrir esse espaço para poder a gente ouvir um ao outro, né? Um ao outro, eu ouvir vocês, vocês me ouvirem, a gente conversar, os tutores também, porque essa disciplina tem o objetivo de construir coletivamente esse conhecimento. Então, não há como construir coletivamente se a gente não está aberto a escutar quais são os anseios, as expectativas do outro. Quando a gente escuta, a gente se identifica com algumas questões que o outro tem, a gente vê, eu também estou pensando isso, também tenho essa preocupação, tenho esse anseio, e então a gente divide esse peso dessa pressão de estarmos quase próximos de serem professores de biologia e ciências. Então, eu levo essas questões para vocês agora, gostaria que vocês refletissem de verdade sobre essas respostas, que a gente pode discutir mais abertamente no nosso fórum da semana 1. Isso tudo para poder começar a nossa disciplina, que tem como objetivo ser um momento de reflexão para vocês. Bom, talvez uma resposta muito frequente a essas perguntas seja: não me sinto preparado para ser professor de biologia, para ser professor de ciências. E eu imagino que muitos de vocês possam estar com essa sensação de que falta algo. Eu estou perto de ser professor, mas e aí? É isso mesmo? Eu já aprendi tudo que eu deveria aprender para começar a dar aula? É isso mesmo? Como que é esse negócio de dar aulas? Ainda mais que estamos num momento de pandemia, eu sei que isso afetou diretamente a questão do estágio de vocês, e o estágio é um momento único que a gente entra em contato com a sala de aula, e que é importantíssimo para a nossa formação enquanto professores. Então, é normal se muitos de vocês se sentirem inseguros em relação a essa realidade que se aproxima, que é a realidade de atuar como professor em sala de aula. Bom, isso é normal, isso faz parte de alguns aspectos que nós temos que melhorar em relação aos nossos cursos de formação de docentes no Brasil.
Vocês devem saber que a educação básica, ela é um direito, mas esse direito, ele é assegurado a partir de um momento da nossa história política no Brasil, né? É muito comum a gente conhecer, talvez nós mesmos, os meus pais foram assim, muitos de vocês podem conhecer várias pessoas nessa situação, que não tiveram a oportunidade de encerrar, de concluírem o ensino básico no período, na idade correta. Isso é muito comum, gente, porque quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente vê que, na verdade, a educação se formou como um privilégio de poucas pessoas, vinculadas a algumas classes sociais. A educação como direito, ela entra em 1988 com como um objetivo de democratizar esse acesso. Só a partir do momento que a educação se tornou direito, que a gente teve que desenvolver mecanismos e estratégias para poder oferecer essa educação básica para todas as pessoas que desejam usufruir desse direito de ter acesso minimamente à educação básica. Né? Então, isso é muito recente. Então, com essa necessidade de ter espaços escolares, escolas e professores, a gente precisou desenvolver cursos para formar esses professores que iriam atuar nesse curso básico, né? Os professores de todas as séries, de todas as temáticas, de biologia, de ciências, de geografia, de história, de português, de tudo. Nós não temos, até hoje, um quadro de professores suficiente para poder atender todas as demandas que nós temos no Brasil. Há uma demanda por professores. Então, tivemos que desenvolver vários cursos formadores para poder termos aí esses profissionais que iriam atuar na educação básica, que passa a ser o direito das pessoas. Então, ela precisa estar presente em vários locais. Por exemplo, eu que tenho os meus dois pés na roça, né, na região do norte de Minas, até pouco tempo atrás, alguns parentes vinham lá da zona rural e vinham para morar na cidade, porque não tinha escola que oferecesse ensino, por exemplo, médio para as pessoas que residiam lá. Então, elas tinham que ir para a cidade, né? Meus parentes, várias pessoas se mudaram, foram morar na casa de outras pessoas para conseguirem estudar. Hoje essa realidade é diferente. Lá já tem uma escola, já tem o ensino básico, já tem até o ensino médio para essas pessoas que moram lá. Todos os jovens podem ter acesso, têm o direito, têm o acesso à educação lá. Então, nós melhoramos muito. A partir do momento que a educação se tornou direito, nós ampliamos o acesso à educação. Mas nós deixamos de trabalhar em outro ponto que é importante, não só ampliar o acesso, mas também ter uma qualidade na formação desses professores. Essa qualidade a gente está tentando trabalhar com diversos cursos de formação continuada e aprimoramentos dos cursos de licenciaturas para a gente ter professores melhores, para a gente melhorar a nossa educação. A formação de professores no Brasil, ela é marcada, então, por essa questão de urgência. Nós, urgentemente, estávamos demandando os professores para atuar na educação básica. E isso foi feito de forma urgente, talvez não considerando tanta qualidade da formação desses professores. E outro aspecto que marca também a tradição da formação de professores no Brasil é uma tradição bacharelesca, ou seja, são cursos de licenciatura que são adaptações dos cursos bacharelados. Então, por exemplo, cursos de biologia, licenciatura e bacharelado. O que vai diferir, às vezes, um do outro é só a inserção de disciplinas relacionadas à pedagogia, didática, docência, no curso de licenciatura, que não é apresentado ao curso de bacharelado. Então, o que a gente tem? Como se fosse um anexo, as disciplinas didáticas, elas encaixam no curso de bacharel, como se fosse um anexo, mas nós precisamos repensar essa forma de elaborar nossos cursos, porque não é exatamente isso, nós temos que formar professores disso, professores daquilo, não biólogos, professores, geógrafos, professores. Nós temos que ter uma formação mais focada para atuar no ensino básico.
Bom, estamos em processo de melhoramento cada vez mais das nossas disciplinas, mas eu gostaria de ressaltar esses 3 pontos com vocês, porque esses 3 pontos vão afetar o sentimento que vocês estão tendo agora de não se sentirem totalmente preparados para atuarem no ensino básico. Muito disso deve-se à estrutura que os cursos de licenciatura são organizados no Brasil atualmente. Se a gente trazer alguns dados demográficos das licenciaturas, a gente vai ver que os cursos de licenciatura são os que têm menos alunos matriculados. Os cursos de bacharel são muito mais procurados. São várias questões que a gente pode discutir, talvez a questão salarial, a questão do estímulo, a questão das condições de trabalho do professor, tudo isso vai fazer com que as pessoas direcionem mais suas opções para outros cursos e menos para os cursos de licenciaturas. Nós temos aumentado muito a oferta de cursos à distância em instituições particulares. E muitas vezes os objetivos financeiros passam na frente dos objetivos formativos. Então, mais do que formar um bom professor, focar ali nas disciplinas que ele precisa realmente trabalhar profundamente para se tornar um professor bem preparado, a gente está focando ali na questão financeira, na questão do lucro, que muitas vezes é o que visa algumas universidades que são instituições que são particulares. Isso também afeta a qualidade do professor que está sendo formado. Nós precisamos fazer um monitoramento eficaz das condições de oferta, porque até então nós não temos tanta eficácia para poder fazer uma vistoria de todos esses cursos e ver se eles realmente estão fazendo aquilo que está sendo proposto dentro do projeto pedagógico, né? O curso, todos os cursos, todas as atividades docentes, elas são baseadas a partir de um projeto pedagógico. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês conhecem o projeto pedagógico do curso que vocês fazem? Procurem saber. Aliás, se vocês iniciarem a atividade docente, vai ser muito importante que vocês conheçam também o projeto pedagógico da escola que vocês irão trabalhar, ok? Voltando ao nosso assunto, nós temos várias críticas ao projeto pedagógico, não apenas no curso presencial, mas também à distância. Temos vários aspectos a serem melhorados. Nós temos vários aspectos para ser melhorados, mas então nós temos que fazer as adaptações que são necessárias para os cursos presenciais e para os cursos à distância. Normalmente, os alunos de EAD têm uma margem de idade que eles são mais velhos do que os alunos do curso presencial. Então, muitas vezes eles não conseguem se adaptar a essa modalidade de ensino, que muitas vezes ela é bem introspectiva, porque você não tem um contato direto com seus colegas, com os professores, com os tutores. Então, você precisa desenvolver um método muito introspectivo de estudo. E nem sempre muitas pessoas conseguem se adaptar a esse método. E, por causa disso, também, não só por causa disso, nós temos um índice alto de evasão, né? Então, nós temos que levantar essas questões, se o EAD está solucionando os problemas, nós temos um problema de formação, nós temos demanda por professores no Brasil, precisamos de professores no Brasil, ou será que a gente está fragilizando esse processo de formação? Para isso não acontecer, vocês que são alunos de EAD precisam ler este artigo dessa semana, refletirem sobre o papel de vocês na condução de um bom curso e fazerem o máximo para vocês aproveitarem da melhor forma possível todo o recurso que é oferecido a vocês. Tudo isso, gente, todas essas questões vai acarretar em problemas de alfabetização, visto que muitos professores, pedagogos que são formados vão estar trabalhando diretamente com as crianças nas fases iniciais da escola e se não houver um processo de alfabetização adequado, esses alunos vão ter problemas. E como que isso afeta o professor de ciências? O professor de ciências no ensino fundamental 2 e de biologia no ensino médio vai trabalhar com esses alunos que tiveram problemas lá atrás, problemas de alfabetização. E, obviamente, isso vai impactar no trabalho que você vai desenvolver com esses alunos de
de disciplinas específicas, de ciências, de biologia, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, gente, tudo isso vai afetar a qualidade do trabalho que você vai realizar na sala de aula. Isso vai impactar, às vezes, de forma negativa, o trabalho do docente. E essa talvez seja uma das primeiras dificuldades e um dos primeiros desafios que nós, vocês, como futuros professores de ciências e biologia, irão enfrentar. Nós temos outras questões que podemos levantar aqui, que é em relação aos currículos da formação inicial dos professores de nível superior. Nós temos muitas vezes um descompasso entre um projeto pedagógico e a estrutura curricular. Então, às vezes o projeto pedagógico propõe a realização de um curso muito bem alinhado com os objetivos, mas a estrutura curricular às vezes não contempla todas aquelas disciplinas e aquelas atividades que seriam necessárias para que o projeto pedagógico fosse efetivamente conduzido. Nós precisamos focar que vocês precisam construir um perfil profissional para atuar na educação básica. Então, para trabalhar com educação básica, nós precisamos entender, compreender como que as pessoas mais jovens aprendem, os processos de cognição, os processos psicológicos, as questões emotivas, as questões sociais. Tudo isso vai afetar diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante que vocês já tenham essa vivência, tenham essa expertise, tenham esse conhecimento trabalhado durante a formação como docentes. Outro aspecto importante, que é a integração entre teoria e prática. Quando a gente integra teoria e prática, a gente pode estar falando de mobilização de saberes. Nós chegamos aqui nessa disciplina, como eu falei na nossa apresentação, nós não vamos trabalhar esse conteúdo desconectado de tudo que nós já aprendemos até então. Nós vamos mobilizar os conhecimentos que nós construímos anteriormente para a gente construir novos conhecimentos nessa disciplina. Então, tudo que a gente viu, tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente discutiu nas disciplinas anteriores serão utilizados e influenciarão o aprendizado que vocês terão aqui. Como que a gente quer trabalhar com alunos, né? Nós que estaremos ali muito próximos de serem professores de ciência e biologia, mobilizando conhecimentos, integrando biologia com outras disciplinas, com outras matérias, com o cotidiano desses alunos, sendo que nós mesmos não fazemos esse processo de mobilização. Se nós não aprendermos a trabalhar dessa forma, vai ser muito difícil conseguir trabalhar dessa forma com os nossos alunos. Então, o aspecto de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, nós devemos aprender a fazer agora, enquanto nós somos estudantes, para que quando a gente for trabalhar com os alunos, a gente consiga desenvolver isso com eles também. Nós compreendemos os alunos, nós sabemos os anseios, as dificuldades, como que um aluno aprende, nós conhecemos a escola enquanto uma instituição. Essas questões são fundamentais. Tudo isso vai afetar e vai ser um desafio para a atuação inicial do docente. Os estágios, eles devem existir e devem ser aprimorados com o tempo, como uma prática efetiva e uma fonte de reflexão. Ou seja, o estágio não pode ser apenas um processo burocrático que você tem que passar para poder conseguir formar e ser professor de biologia. Ele tem que ser uma prática efetiva, ele tem que ser uma oportunidade de você praticar tudo aquilo que você tem aprendido ao longo do seu curso de licenciatura em biologia. E também tem que ser uma fonte de reflexão, ele não pode ser apenas algo que você vai reproduzir, algo que você aprendeu e que você acha que tem que fazer na sala de aula. Tem que ser uma oportunidade para você refletir sobre você enquanto docente, sobre a escola enquanto instituição, sobre a atuação dos outros docentes, sobre tudo. E fazer uma conexão entre tudo isso para você realmente avançar, dar um passo à frente em direção ao aprimoramento da sua atividade enquanto docente. Pergunta que não quer calar. Como nós fazemos, então, para oferecer uma formação docente que seja consistente? Nada muito que vai deixar vocês inseguros, mas uma formação realmente que seja consistente. Como que a gente faz isso?
nós temos que mudar algumas coisas, mas nesse aspecto aqui talvez não condiz exatamente com vocês, que são estudantes, mas com quem orienta, com quem organiza e planeja as disciplinas e os cursos de licenciaturas, que é mudar a tradição acadêmica, que a gente é um pouco acomodado, né? Estamos aqui, está dando tudo certo até então, o curso de biologia vai muito bem, obrigado, mas e quando a gente está lidando com formação de professores, será que nós temos que fazer algumas mudanças, né? Sim, com certeza, muitas mudanças são demandadas nesse momento para a gente adequar o curso e fazer um curso que realmente ofereça uma formação consistente para o professor de biologia. Nós devemos usar os dados de demografia e devemos usar a qualidade do currículo. Conhecer as realidades dos nossos diferentes Brasis, nós temos várias regiões, cada uma com sua particularidade. Nós devemos usar isso como um recurso, como uma fonte de informação para a gente fazer currículos com qualidade e com qualidade adaptada para as diferentes condições de atuação do professor docente, professor de biologia e de todas as outras matérias também, né? Mas nesse caso estamos focando no docente de biologia. Nós temos que ter coerência e integração nas políticas educacionais, ou seja, não é apenas dizer que nós devemos formar professores com tais e tais competências, perfis, qualidades, nós temos que integrar isso à nossa prática. Nós temos que fazer da nossa atividade como professor universitário uma atividade que realmente vai levar vocês a uma formação mais consistente. Nós temos que pensar em outro aspecto para poder melhorar a formação docente de vocês, que é a formação básica mais a experiência da prática docente. Não dá para considerar que apenas o que você aprende aqui durante o curso de licenciatura em biologia será suficiente para você ter uma atividade docente consistente. Você vai ter que aliar esse conhecimento que você está tendo aqui agora com a experiência prática que você vai ter quando você começar diretamente a trabalhar com alunos dentro da sala de aula. Juntando esses dois aspectos, você vai construir a sua identidade docente, a sua formação, e pode ter certeza que você vai desconstruí-la várias vezes ao longo da sua vida, da sua carreira, mas você nunca deve deixar apenas a atividade de experiência prática ou apenas a sua experiência teórica. Você deve juntar, aliar esses dois pontos para poder ter uma prática docente adequada e consistente. Bom, é isso.